Então, Caio, eu não nasci em São Paulo. Eu nasci em Minas, eu sou de uma família mineiro-carioca. Uma parte da minha família em Minas, outra parte no Rio. Meus avós paternos e maternos moravam no Rio. Meu pai era do Rio e a minha mãe é de Minas. E eu nasci numa pequena cidade na zona da Mata Mineira, que é o que chamam de Carioca do Brejo, e 3 quilômetros depois da minha cidade já é o estado do Rio, tá? Eu nasci em Tombos, antigo Tombos do Carangola, porque ali tem um rio chamado Carangola, e tem a cidade de Carangola também, que é uma cidade maior, é uma cachoeira muito bonita, por isso Tombos, né? E o Carangola é um dos afluentes indiretos do rio Paraíba. Ele é afluente do rio Muriaé, que por sua vez é afluente do rio Paraíba, que deságua em Campos. Aquela minha região era a região da cafeicultura. E é uma espécie de extensão do Vale do Paraíba. O bisavô do meu pai foi o primeiro plantador de café naquela região. E então eu morava em fazenda, a fazenda mineira típica, tradicional. Aquela região era uma região que demorou a ser ocupada, ela é do meados do século XIX, porque ali tinha os índios puris, eles resistiram muito à ocupação. E não é só por isso, é porque ela ficou um pouco esquecida, que Minas Gerais tinha a questão do ouro, depois a decadência da mineração, se tem uma ruralização no século XIX, onde as fazendas foram criadas, as chamadas fazendas mistas, contando isso um pouco para situar de onde eu venho. E aí, como aquela região tinha alguma dificuldade já de, de colonização por causa desses índios, ela foi ficando. Na verdade, os primeiros colonizadores são de 1840, 1840 e poucos, que é o processo, no fundo, de Minas Gerais, é das Minas e das Gerais. A minha região, que é como divisa do estado do Rio, e o Rio era a cidade que polarizava, não era Belo Horizonte. Eu conheci Belo Horizonte depois de já morar em São Paulo. Os plantadores do café, isso aconteceu em São Paulo de outra maneira. A fronteira agrícola foi se expandindo para aquela região, tá? Em São Paulo aconteceu com o chamado Oeste Novo, né? Que o café de São Paulo era também do Vale do Paraíba, aí começa a ocupar a região de Campinas, até que vai Ribeirão e para ir para frente. É abertura de fronteira. E ao contrário, tá? Então, eu posso falar um pouco até sobre isso. O que aconteceu em Minas, primeiro que a fronteira não era tão aberta assim como era aqui em São Paulo, que vai para Paraná, etc. Isso é a primeira questão. A segunda é que a cafeicultura de Minas, do leste de Minas, dessa região da onde eu venho, e que, portanto, eu chamei de extensão do Vale do Paraíba, ela é mais estamental, tá? É mais do antigo senhoriato do café, né, que depois chamaram de aristocracia cafeeira. Ela é mais do tipo digamos ali, de Vassouras, Valença, aquela região. Então, são fazendas relativamente grandes e, ao mesmo tempo, escravistas.
tá? Aquela região não foi a região da imigração, como aqui em São Paulo, né? Força de trabalho escravo. E eu nasci nessa região já num processo de imensa transformação. Para recuar um pouco, a família da minha mãe é uma família tipicamente mineira, embora o pai dela tivesse transferido para o Rio. Meus avós paternos foram para o Rio. Isso porque ele era exportador de café e o Porto é o Rio. E a família do meu pai, ela é uma origem fluminense, e também de Minas, mas o pai do meu pai tinha origem portuguesa e a mãe do meu pai era de uma antiga família fluminense, que deu políticos, os Almeida Rosa, etc. Inclusive do Francisco Otaviano de Almeida Rosa. Lá em Copacabana tem até uma rua com o nome dele, que foi o conselheiro de Dom Pedro na Guerra do Paraguai, etc. Ele que negociou o armistício, aquele horror que fizeram, mas não é disso que se trata nesse momento. Então, a família do meu pai era mais fluminense carioca, e meu avô tinha a mesma atividade, os meus dois avós. Do meu avô materno, só que do meu avô era um empreendimento muito maior, começou no fim do século XIX, que era de exportação de café. Ali você tem uma confusão entre o capital financeiro e o capital comercial, tá? Porque esses grandes exportadores e comerciantes, eles eram também os comissários, quer dizer, eles faziam o papel de bancos. Tanto que do lado do meu pai, eles tinham relação com fundação de bancos. Bom, do lado da minha mãe eram 11 irmãos, do lado do meu pai menos, mas famílias grandes, essas famílias são muito grandes, né? E, e meu pai, quando terminou a universidade, ele veio do Rio para a minha região porque ele queria ter fazendas e meu avô, pai dele, que era um homem de muito recurso, comprou fazendas para ele, ali. Que a minha avó dizia, já que você vai sair do Rio, você tem que ir para a região onde eu tenho parentes, para você não ficar tão desprotegida. A ideia de mãe, enfim. E ali ele conheceu minha mãe e se casaram. Bom, então eu tenho origem agrária, porque eu morei até relativamente grande em fazenda, estudei no Colégio de Freiras Regina Passos de Carangola, que tem um colégio tradicional. A fazenda ficava situada entre Tombos e Carangola. Portanto, de Tombos, 3 quilômetros, Carangola, um pouquinho mais. Então, eu ia para o colégio e Carangola tinha 2 colégios tradicionais. O das Freiras, que eu estudei, que a minha mãe tinha sido interna, é italiana. É. O famoso Colégio Carangolense, onde estudou Vitor Nunes Leal, que é parentado do meu pai, por isso a coisa... Nascimento Leal, o pai dele, onde estudou Aloysio, não, o Mercadante, que escreveu sobre latifúndio. Eu já lembro primeiro, Paulo Mercadante. O pai dele era professor do Colégio Carangolense, que era um colégio laico, né? E a ideia de que ele formava os rapazes e o Colégio das Freiras formavam as moças. Então, Carangola tinha, e tem ainda em certa medida, creio eu, essa tradição de bons colégios, e eu estudei lá. Porque o que tinha de prenda era o seguinte, que eu detestava e ia muito mal, a aula de trabalhos manuais. Era bordar, uma coisa assim.
tanto que eu sei manejar agulhas. Uhum. Mas, agora, era o currículo normal, né? Português, matemática, francês, latim, né? Uhum. O inglês só chegava depois. Que mais? A geografia, história, tinha uma professora de história até com personalidade forte. Então, era o currículo normal. Uhum. O que que havia ali de particular na formação das moças? Além dessa coisa do trabalho manual, tinha, uma professora que ela dava aula de etiqueta, né, e isso marca a gente. Por exemplo, eu tenho certas coisas que eu não sou capaz de fazer, certos gestos, Certo. certas coisas, porque, quer dizer, uma moça bem educada não faz certas Uhum. coisas, né. Uma das coisas que ela falava: "Não ria alto", eu rio alto, isso nunca aprendi. Quando eu rio, eu Uhum. rio alto. Então tinha isso, isso era uma coisa muito específica para meninas, Uhum. mas o resto era igual a todos os currículos, tá. Irmãos? Nós éramos 5, mas já morreram 2. Uhum. E hoje eu sou a mais velha, né. Tinha outras mulheres ou você é a única mulher? Não, somos 3 mulheres e 2 homens. Morreu a minha irmã mais velha em 2014. Eu sou a mais velha agora e eu tenho um irmão, uma irmã e o meu irmão mais novo, que era médico, faleceu, Uhum. com 30 anos, em Uhum. acidente, muito jovem. Bom, então, eu estudei nesse contexto. Eh, eu tinha uma formação de casa diferenciada, porque meu pai era um intelectual. Ele apesar de ser fazendeiro, ele é escritor, era poeta, e ele publicou inclusive, né, até com algum reconhecimento, era um muito bom poeta. E ele, era inadequado para aquele lugar, né. E quando ele foi para lá, ele conheceu minha mãe, eles se casaram, minha mãe era muito jovem. Minha mãe era uma mulher muito bonita, muito elegante, ela tinha sido interna ela fez do curso o magistério que chama hoje, eles chamavam de curso normal, que era o que as moças faziam, né. Hoje é um curso médio, naquela época não chegava a ser superior, mas era mais do que ser um curso médio. Meu pai tinha formação superior. A minha família tem formação superior desde ancestrais do século XIX, tá. Isso quer dizer que eu não sou de primeira geração, nada Uhum. disso, ao contrário, né. E a minha casa tinha livros, eu me lembro que meu pai a conversa era muito ilustrada, e eu me lembro que quando eu comecei a ler, eu peguei um livro do papai, no escritório, na biblioteca dele, e espelhei, era um livro de poesia do Castro Alves, eu nunca esqueci o nome do livro, Espumas Flutuantes. Aí eu ia copiando com lápis de cor de baixo, Uhum. né, e meu pai nunca brigou comigo por isso. Estraguei o livro todo, né, porque é todo escrito com lápis Uhum. de cor vermelho. Bom, eu tive uma sociabilidade de menina de fazenda, muito protegida apesar disso, né, minha convivência era a antiga fazenda do Colonato. Outro dia eu estava tentando me lembrar de, quantas pessoas tinha pelo menos 50 empregados, se não mais. Então minha amiga era filha da cozinheira, era ali que eu convivia, tá. Certo. Ia para o colégio, estudava, fazia aula de piano também, voltava e pronto. A fazenda? É. 3 quilômetros, Uhum. Certo. tá. Mas era uma fazenda bonita, assim, muito bem cuidada. Ela existe ainda. E a minha trajetória, foi sempre muito insegura do ponto de vista da educação formal, porque aconteceu com o meu núcleo familiar o que aconteceu com as chamadas famílias tradicionais brasileiras ligadas à atividade
agrária, mas no antigo modelo da fazenda, que não é o agronegócio, né? Então, era uma fazenda de café, ela tinha uma tendência a ser mista, porque tinha gado também, inclusive gado premiado, mas há um processo, quer dizer, a modernização brasileira e a industrialização brasileira, eu falo isso como socióloga, ela deslocou né, essas camadas chamadas oligárquicas tradicionais, socialmente, um deslocamento social, e aí meu pai teve que vender as fazendas, e nós tivemos um período no Rio, e do Rio viemos para São Paulo, a minha família inteira. Por que que viemos para São Paulo? Porque meu pai veio exercer a profissão dele aqui, depois de ter 5 filhos e já ter alguma idade. Foi quando ele começou a trabalhar, assim, no sentido formal, né? E nós chegamos aqui sem ter ninguém conhecido. E São Paulo é uma cidade muito áspera. Continua, mas quando você chega, vimos do Rio, né? Que ainda tinha os eflúvios da capital, né? Não é o Rio de hoje, né? E aí nós viemos para São Paulo e eu terminei meu período escolar, o último ano, num colégio aqui, público, que foi o Otávio Mendes, doutor Otávio Mendes, em Santana. Mas depois a minha família ela se alojou em Perdizes, pensando no espaço da cidade. Bom, quando eu cheguei, e esses colégios eram de muito boa qualidade, né? Eu eu ia fazer direito. E por que que eu ia fazer direito? Era uma menina de formação tradicional, católica. Meu avô foi um líder do catolicismo no Rio, o pai do meu pai. Sim. Manuel Tomé Saramago do Nascimento. Bom, um catolicismo tradicional, né? O lado do meu pai tinha também intelectuais, o Vitor Nunes Leal, por exemplo, né? Ele era afilhado do meu avô. E o Vitor Nunes é de uma pequena cidade, um distrito de Carangola, que chama Alvorada, e é por isso que o Palácio da Alvorada chama Alvorada. Que o Juscelino falou, ele era chefe de gabinete, Juscelino falou, Vitor, que nome eu vou dar? Ele falou, põe Alvorada, o nome da minha cidade, né? E o Vitor Nunes Leal começou a vida dele no Colégio Carangolense, depois foi para Juiz de Fora e, finalmente, a Faculdade Nacional de Direito no Rio. Isso era uma trajetória muito comum a essas famílias, né? Meu pai foi muito menor para o Rio, com 3, 4 anos, mas o Vitor foi depois e outros foram depois. E que são famílias que os filhos estudam, que é até uma relação para contornar o descenso social, né? Bom, o irmão do meu pai era engenheiro, estudou na antiga Faculdade Nacional de Engenharia, que hoje é o prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, está muito, muito maltratado, né? Lá no Largo de São Francisco, no Rio. Pensar em fazer direito. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei um grupo de jovens que eu fiquei muito amiga deles. E aí é preciso lembrar que era o período da ditadura. E era um grupo muito politizado, de esquerda. E eu me politizei muito, fiquei muito encantada com o que eu comecei a ver em São Paulo por intermédio desses meus amigos. Porque eu comecei a ir a teatro. Não é que eu não conhecesse teatro, mas a menina do estamento. E aqui a gente tinha que batalhar pela vida.
ao invés de vários empregados, minha mãe mal conseguia ter Uhum. uma, com aquela filharada. Comecei a ir a cinema e comecei a fazer política estudantil. E no ensino... No último ano, sobretudo, do ensino médio. É. E aí eu me transformei e resolvi que eu não ia fazer direito, porque era uma coisa muito burguesa. Então, que eu devia fazer ciências sociais, porque eu confundi sociologia com socialismo. Tá? Essa relação com a política eu mantive de diferentes modos, mas eu venho de uma família que tinha, claro que não de política de esquerda. Meu pai era um udenista, né, vem até de políticos do Império. Então, a política era uma parte da minha sociabilidade. Se eu penso como hoje, eu não sei, naquele momento, nada disso contava. Eu chego em 1967. Nossa, tá. Então, ainda na Maria Antônia. Mas eu fiquei pouco lá. Né? E aí eu comecei a fazer política estudantil no momento de repressão, que era muito difícil, com um grupo ligado à política operária. Tá. E que também não era fácil. E eu hoje penso que eu fiquei perto da guerrilha. Certo. E naturalmente, eu não fui, e por algumas questões, um lado racional, outro lado de outra maneira, eu acho que eu não conseguiria enfrentar aquela violência, hoje pensando, né? Porque imagine de onde eu vinha, o que era. Mas eu me apaixonei pelo meu professor e me casei. Aí ficava muito difícil esse tipo de conciliação, né? Mas não era só, eu acho. Eu acho que tinha alguma coisa ali que era meio subjetiva. A minha dificuldade, não de lidar com... Sempre mantive posições progressistas, não é disso. Mas de lidar com a ideia da violência. Eu ia às passeatas, mas eu tinha medo. Não era, assim, uma coisa muito tranquila para mim. E eu me lembro que uma vez meu grupo político fez uma reunião e a discussão era sobre mim, se eu poderia me pintar, ter aqueles modos, porque eu vinha de um lugar que era assim. E então que era burguês. Vestia. Eu fui uma das primeiras alunas das ciências sociais a entrar com calça comprida. Por quê? Porque eu vinha do Rio. Eu tinha mais. E a minha família é uma família que, apesar de tudo isso, a gente tinha muita liberdade em casa. Porque meu pai era um homem ilustrado, a minha mãe também. Mas a liberdade não era para fazer, não, mas era para falar. Você podia falar o que você quisesse. Tá? Liberdade absoluta de expressão. Bom. Então, quando eu cheguei, eu era meio avançada. O ambiente das ciências sociais era provinciano, viu? E aquilo que o Gabeira conta no livro dele, que é Isso, Companheiro, era bem aquilo, sim. Quer dizer, que ele falou para um jovem, né, guerrilheiro, mas por que você está aqui? Você não devia estar namorando, fazendo, beijando as meninas, estando com elas, que ele olhou assustado e falou, que é isso, companheiro? Quer dizer, era bem isso, que é isso? Que é isso? Aqui você só pode fazer amor depois da Revolução, era algo assim, né? Não é que acontecesse, mas tinha um pouco essa ideia, e era o momento da contracultura também, não pode esquecer isso, movimento hippie, a contracultura, a liberação, era um movimento da liberdade sexual, da liberação dos costumes, isso tudo estava misturado, tá? E porque o que havia, acho que de singular no Brasil, é que era ditadura, né? Então posturas à esquerda, mas está misturado com contracultura, com o movimento hippie, com a liberação, isso tudo era uma confusão ali. Bom, aí eu fui fazer ciências sociais, por essa razão. Eu abandonei a ideia do direito, teve um momento que eu quis fazer teatro,
porque eu tinha feito teatro amador, mas de escola. Mas que aqui já tinha o curso de teatro, já tinha a ECA no início. A gente sempre trocou, quer dizer, ela tinha muito medo da gente ser preso, meu irmão e eu, tá? E ela uma vez, quando tinha passeata, ela ia para o centro da cidade em pânico, subia naquele lá no edifício Itália para olhar lá de cima o que estava acontecendo, de medo que ela tinha que a gente fosse preso. Meu irmão até foi numa dessas manifestações e meu pai era um intelectual, mas tinha uma postura mais conservadora. Mudou, mas não como ela, tá? Bom, então eu fiz ciências sociais. E aí eu já namorava meu marido, que é meu marido ainda, e aí o curso era muito bom. Eu hoje fiz uma palestra lá no CDI, no Centro de Difusão Internacional, na área de inovação, do Inova, e eu me lembrei da primeira aula do grande historiador, meu amigo, a morte dele para mim é um desastre, Fernando Novaes, que ele deu no curso de Ciências Sociais e que chamava História é Revolução. E ele desenvolvia uma aula, eu entendi pouco, tá? Uma aula toda para dizer por que história era a revolução. Não. E até que houve a Batalha da Maria Antônia, a chamada Batalha da Maria Antônia. Eu estava ainda no início do curso e nós viemos para cá. Primeiro ficamos como gente sem teto, aí fizeram aqueles barracões e o curso foi para lá. E foi interessante quando eu vejo hoje comparativamente. É claro que o curso de Ciências Sociais ainda era um curso, digamos, da chamada elite, porque os alunos eram mais ou menos de classe média alta, às vezes tinha até... Muitas mulheres, né, ou não? Mas tinha muito homem também, tá? Mais ou menos metade, eu acho. Metade. Mais ou menos. Hoje a sociologia é uma carreira mais masculina do que feminina, como a ciência política, tá? Mais feminina é a antropologia. Bom, tinha homens também. Então, quem eram esses alunos? Eram pessoas como eu, que vinha de uma família em declínio, e declínio mesmo, né? Tinha uma classe média culta, tinha uma classe média meio tradicional, ou tinha empresários. Por exemplo, a Neca Setúbal fez ciências sociais, e tantas outras, tá? E eu era muito avançada fisicamente, porque eu vinha do Rio, então chamavam a atenção, tinha um cabelão, né? Punha calça com uma capa preta, cheia de colares, porque misturava tudo, essa coisa, a estética hippie com a estética de esquerda. Não era assim uma coisa tão simples. Eu me casei logo no início do segundo ano com um historiador, foi meu professor no cursinho, que é o Jobson Arruda. E aí também nós viemos para cá. Quando nós viemos para cá, aquilo desmobilizou. Continuava, né, toda a política, mas desmobilizou no sentido, porque você isola espacialmente, e a cidade universitária teve esse papel. E aqui, por exemplo, esse prédio é a direção da faculdade distante dos centros didáticos. E então esse projeto não é qualquer, ele tem também um sentido político. E aí eu estudei muito a partir de então. Continuava a coisa da política. Eu, como casei, eu tinha carro, né? E tinha um carro pequeno, mas eu punha todo mundo dentro do meu carro, a gente saía fugido da cidade universitária da polícia, que sempre vinha para reprimir.
eu saía lá para o lado do HU, porque lá era terra, né, não era fechado, né. Sim. Era diferente a cidade universitária. Podia dar carona, hoje você dar carona é horrível. Olha, eu tive, desde o início, eu acho que eu tive uma opção pela sociologia. Uhum. A ciência política, que chamava política, Tá. não era ciência Uhum. política, tinha professores excelentes, tinha até os jovens, a nova geração da ciência política, como a Lourdes Sola, a Carmute, a Maria do Carmo Campeiro de Souza, Eduardo Kugelmas, mas ela vinha de um processo ainda de construção, porque o catedrático da ciência política, não só ele tinha morrido, mas já estava afastado, que era o Lorival Gomes Machado, né? E antropologia, eu não queria fazer etnologia. Hum. Meu problema não era estudar as comunidades, os povos originários. Uhum. A minha grande questão era entender esse país, Certo. tá? Que eu permaneci. Tanto que as pessoas, quando escrevem, eventualmente, sobre o que eu escrevi, dizem que eu sou uma socióloga da modernização conservadora. Teve até um jovem sociólogo da Universidade Federal de Juiz de Fora, que escreveu um texto dizendo que tem 3 obras que entenderam a modernização conservadora no Brasil. Uma é a Revolução Burguesa de Florestan, que é o processo de construção do capitalismo, mas não numa vertente cidadã ou civilizatória. Outro foi o Werneck Viana, sobre liberalismo e sindicato, do ângulo dessas relações das classes trabalhadoras. E mais tarde, que não foi na mesma época, eu que escrevi A Embalagem do Sistema, que era entender do ponto de vista da cultura. Toda filha, eu sou filha da USP, né? Então eu tenho uma adesão à USP, a minha carreira é ligada à USP. E aí, como é que eu comecei? Eu tive ótimos cursos. Acabei de falar da aula do Fernando Novaes, é notável. Mas eu fui aluna do professor Rui Coelho, do professor Martins, Zé de Souza Martins, do professor Gabriel Kuhn, do professor Francisco Vefort, na área de antropologia, do professor João Batista Borges Pereira, a professora Eunice, que era grande professora, Ruth Cardoso, depois que ela voltou, Eduardo Kugelmas, Carmute, a Maria do Carmo Campeiro de Souza, a Lourdes Sola, depois tinha a professora Célia Quirino, que era de política. Uhum. Eu tive economia, né? A gente tinha que fazer 4 anos de economia. E estatística, eu fiz 4 anos de estatística. Hoje já não manejo bem, mas ninguém me passa atrás, né? Porque eu exerci vários cargos. Quando se trata de ver números e gráficos, etc., eu sei ler. Né? Tabelas, eu sei ler. Ficou alguma coisa, né? Drummond diz que de tudo fica um pouco, sempre muito pouco, nem que seja o seu queixo no queixo da sua filha. Sempre fica um pouco, né? E esse meu curso foi um curso muito, apesar de tudo, os professores que ficaram resistiram às cassações das aposentadorias compulsórias, eles tinham um compromisso com o curso, né? Então fui aluna do professor Luiz Pereira, que era um terror, né? Ah, Era. O Luiz Pereira era um terror. A primeira aula que ele deu, nós achamos que fosse trote, porque ninguém. Começou, mas depois de Sociologia do Desenvolvimento. E morreu É, novo, né? novo, morreu. Certo. E ele escrevia, entrou no quadro, uma bibliografia em vários idiomas, Nossa. menos alemão, mas francês, inglês, espanhol, etc. Bom, para fazer o curso, não tinha tradução. Hoje nós temos tudo traduzido, né? Então é ótimo isso. Mas aí, do Luiz Pereira, eu me lembro que eu fiz um trabalho para o Luiz Pereira
que eu reli há um tempo, nem sei onde ele está, que hoje eu tenho vergonha, né, que era sobre sociologia do desenvolvimento. Eu fiz esse curso e a minha frase era o seguinte: olha que palavrão, não era o puro jargão sociológico. O capitalismo é estruturalmente desnômico porque ele não tem nenhuma eunomia relativa. Isso é um palavrão, né, no fundo. A gente tinha que aprender o jargão também. E o Luiz Pereira era o puro jargão, né? Ele era muito bom professor, mas era um terror, dava notas baixíssimas, etc. Era difícil. Eu tinha medo até de perguntar as coisas para ele. Eu tive. E o professor Aziz Simão, que foi o meu orientador de doutorado. Era um anarquista, era cego. Ele introduziu os estudos de classe operária na USP com Sindicato e Estado. O professor Aziz era uma figura notável, porque ele não só era um professor que passava para a gente as questões de conteúdo, ele ensinava uma postura. O que é ser um acadêmico na USP? Eu vi o professor Aziz a primeira vez, eu nunca me esqueci disso. Foi, né, naquela, imagine, sendo expulso da Maria Antônia, vindo para cá, teve uma assembleia de estudantes, um tipo de assembleia aqui no auditório da História, Geografia, aquele auditório, acho que hoje é da Geografia. Antes era comum. Aqueles dois mais tradicionais. E o Luiz Pereira tinha ficado de relatar a questão das paritárias. Não esqueça que esse momento é das paritárias. Eu fazia parte de um grupo das paritárias, né? Aula compartilhada. Imagine eu como professora, se eu acho que é possível aula compartilhada. Você falar, o aluno falar no mesmo assunto, enfim. Bom, mas era aquela coisa libertária que estava ali contida. E o Luiz Pereira foi fazer o relato e os alunos ficaram revoltados, porque achavam que o Luiz Pereira tinha sido conservador, não tinha levado as pautas avançadas e começaram a protestar alto, impedindo o Luiz Pereira de falar. Aí, de repente, eu estava sentada mais atrás com a Gisela, que foi minha irmã, minha colega, depois minha irmã, ela morreu em 2012, teve uma doença, teve um câncer devastador. E eu falei, eu vi uma pessoa, um senhor de cabelo branco, uma cabeça grande, estava na primeira fileira, ficou de pé e falou forte: fiquem quietos. O velho anarquista Aziz. Todas as pessoas têm direito de falar. Fiquem quietos, vocês não têm direito de impedir a palavra de ninguém. Aquele grupo de estudantes onde eu estava fez um silêncio. Aí ele falou forte. Aí eu falei, Gisela, quem é esse senhor? Ela falou, eu não sei, parece que é um professor. Depois eu fiz o curso dele, eu amava o professor Aziz. Isso tinha muito assim na minha geração, a gente gostava dos professores. E aí, nesse curso, mais para o fim do curso, eu fui aluna do Gabriel Com. E ele deu um curso que eu fiquei seduzidíssima. E que foi? Não, foi sobre teoria crítica. Foi, na verdade, sobre comunicação, mas ele tratava da teoria crítica, que chamava. Mas o Fernando Henrique tinha sido aposentado. Eu só vi o Fernando Henrique como professor quando nós viemos para cá. Não, o Fernando Henrique tinha virado catedrático de ciência política, embora fosse sociólogo. Ele disputou a cátedra com a professora Paula Beigelman e ganhou. Foi quando ele chegou do Chile. Tá? E aí o Fernando Henrique só viu uma vez. Ele veio falar conosco para falar um pouco sobre
como ia reorganizar o curso, já que tínhamos vindo para cá, e ele foi cassado. Eu não fui aluna dele. Depois eu tive contato com ele no SEBRAP. Professor Gabriel, como? Aí eu assisti esse curso, que era sobre comunicação de massa. Esse curso do Gabriel virou um livro, que é a Sociologia da Comunicação de Massa. E ele falou da teoria crítica. E o curso foi excelente, né? E eu fiquei encantada com aquele curso. Por quê? Porque ali combinava algumas coisas que eram as minhas preocupações como aluna de ciências sociais, que estava sendo montado o sistema de indústria cultural, o sistema Globo. Ali já é 70. E, ao mesmo tempo, era como entender o que estava acontecendo no Brasil no contexto da ditadura, que aquilo era ultramoderno. Então, quando nós estudamos, ele deu Adorno, Horkheimer, e por causa da categoria indústria cultural, o curso não foi sobre teoria crítica, tinha toda uma análise da teoria da comunicação. Eu achei bom aqui. Esse casamento era muito possível, porque tinha uma identidade entre a análise de indústria cultural, a modernização do Brasil, o autoritarismo, as mensagens da indústria cultural. E aí eu fiquei seduzida por essa área. E tinha uma coisa importantíssima, Caio, nesse curso. Quando é preciso saber que aquele momento era o domínio do marxismo. Só que nunca foi vulgar na USP, por causa do marxismo acadêmico, seminário de Marx, tudo isso. Mas havia um certo domínio fora, digamos, até da USP, do marxismo vulgar, aquela coisa terrível que você, em última instância, não precisa estudar nada, né? O Estado é comitê de classe, acabou. Né? E aquela coisa vulgar que fez muito mal para o marxismo. E aí, quando estudamos teoria crítica, era tratar da tradição dialética, mas pensar a cultura, que foi o que eu sempre me interessei, porque eu venho de uma família culta. E era o debate no âmbito da dialética, não é propriamente marxismo, aquilo aqui está muito próximo, do ângulo da cultura sem uma visão vulgar. E aí eu quis fazer a pós-graduação nessa área. E foi daí que nasceu a Embalagem do Sistema, meu estudo sobre publicidade. Primeiro momento não era isso. Eu comecei a estudar programa de auditório Silvio Santos. Eu tenho até uma pesquisa pronta, até gráficos desenhados sobre as empresas, porque para conciliar todas essas coisas, tinha a ideia da produção, quer dizer, a indústria cultural, embora a categoria indústria cultural seja mais pensada em Adorno e Horkheimer do ponto de vista da circulação, mas é a produção simbólica segundo uma lógica que é a lógica da administração, né? Talvez o Bourdieu chegou até mim de outro jeito, tá? Eu acho que sim, mas o trabalho do Sérgio Miceli, né? No livro dele, né? Eu escrevi meu primeiro artigo. Legal. Isso me fez... Também sobre a Hebe, né? A Hebe. Isso me criou muitas dores de cabeça. Saiu no estudo SEBRAP, a Gisele e eu escrevendo, fazendo uma crítica arrasadora do livro do Sérgio Miceli. Entendemos mal.
tá? E o Sérgio era como meu irmão, e parte da minha trajetória ligada a dele. Bom, então, ali não tinha Bourdieu. Que é a tradição do Marx, etc. Bourdieu é depois. Aí eu comecei a fazer pesquisa na empresa, porque era para entender como é que o programa de auditório tinha uma conexão com a empresa e etc. Aí a hora que fui escrever o mestrado, naquela época a tese de mestrado, e que pressupunha, tanto que deu nesse livro que eu tenho, que é o que mais tem edições. Recentemente até saiu uma revista só sobre esse meu livro, mas um periódico comum, né, as pessoas discutindo esse meu livro. E aí eu comecei a escrever e eu comecei a achar. Eu preciso de um recuo. Eu lia também muita economia política, tá? Que era a questão do momento, e convivia com João Manuel Cardoso de Mello, era meu amigo, mais velho, mas eu fiquei muito amiga dele, do Veloso, então, o Luciano Coutinho, eu convivia nesse ambiente, parte com a do meu marido e do Fernando Novaes, enfim. Então, falava muito em padrão de acumulação, etc. Bom, e aí eu escrevi, tanto que o João Manuel esteve na minha banca de mestrado. Eu queria entender a dinâmica da reprodução. Talvez a grande questão da minha geração era entender a reprodução. Como é que se dão os processos de reprodução? E reprodução ideológica, reprodução econômica. E aí eu tive uma ideia que eu acho que era correta, que para entender a televisão eu tinha que entender a publicidade. De onde vem? Eu fiz uns capítulos sobre publicidade com a ideia de depois entrar na análise da televisão. E esses capítulos eu acabei fechando o tema e também tinha prazo. Falei, aqui termina, que é toda a noção da publicidade como ligada à reprodução da cultura. Bom, e aí eu terminei, defendi, e ia fazer o doutorado. Eu mudei de orientador, passei do professor Gabriel como professor Aziz. E a minha ideia era, no doutorado, terminar esse trabalho, né, que eu já tinha pesquisa e tudo. Na hora de escrever, eu falei, eu não vou mais escrever sobre isso. Aí eu me lembro que meu marido falou, mas como? Você tem que entregar a tese, mas eu não vou escrever sobre isso. Ele falou, por que você não dorme, amanhã você pensa, você descansa. E no outro dia eu levantei e falei, eu não vou escrever sobre isso, porque eu não gosto. E eu falo para os meus alunos, só peguem temas que vocês gostam. E aí eu entendi por que eu fiquei na publicidade, porque eu não suportava falar de Silvio Santos, programa de auditório. Eu não gosto de televisão, tá? Porque eu fui socializada com o livro, não a televisão. A Fazenda não tinha televisão, eu via televisão no Rio. E hoje eu gosto de ver noticiário, mas é isso aí. Embora eu tenha escrito um artigo sobre a telenovela Gabriela, mas ainda assim eu comparei com romance. Tá? E então aí eu tinha um problema. Como é que eu ia fazer a tese? Que eu não queria mais fazer. E eu me lembrei, eu dizia que quando eu era aluna, eu sempre li literatura. Eu falava, um dia quero escrever sobre Drummond, sobre Guimarães Rosa, etc. E neste universo eu concebi o doutorado, que é a Mitologia da Mineiridade. E que talvez seja o meu livro mais erudito. É um livro de muitas referências, não sei como lidei com tantas coisas disso de hoje, tá? E que foi meu doutorado.
sob a orientação do professor Aziz. E aí eu tinha um problema profissional, porque a minha, recuando um pouco, não vou falar demais, porque eu acho que eu estou ultrapassando o tempo, eu não sei qual é o tempo também. O tempo fica no tempo, como dizia o Saramago. Quando eu me formei, eu fui dar aula na PUC. Eu tinha a idade dos meus alunos. A Gisela foi, eu fui também. E eu não me adaptei muito bem, mas não era só. Eu queria fazer pós-graduação, eu tinha criança pequena, tem o problema da maternidade, tudo isso se misturando. E naquele momento eu também não tinha compulsão da sobrevivência. Eu acho que isso foi um privilégio. Porque era casada, enfim, e tinha recursos de sobrevivência. Mas eu fui para o chamado curso básico, que chamava Antropologia e Realidade Brasileira. Então, eles tinham toda uma concepção da psicologia comportamental. Você recebia a aula pronta, até dividida. Da 1 hora, 1h30, você faz isso, você faz aquilo. E vinha a interpretação. E aí teve um dia que eu discordei da interpretação. Aí dei outra, aí me chamaram, que eu não podia. Aquilo me criava muita, digamos, eu era uma uspiana, eu vinha de uma tradição um pouco diversa, um certo desconforto. Então, eu não estava satisfeita. E tinha os problemas pessoais junto. E a outra coisa é que tinha algumas concepções no curso. Eu acho que ele até era válido, chamado curso de básico da PUC. Se o aluno não fosse bem, a culpa era sua, você tinha que. E quais eram os objetivos? Eu nunca esqueci. Prescrever e controlar, ser crítico, enfim, você tinha que formar esse aluno. E eu vi que se eu continuasse na PUC, até não me dava mal, eu não ia fazer tese, porque o número, tanto que se a gente olhar a minha geração professora da PUC, eles demoraram muito. O número de reuniões era enorme. E nesse conjunto todo, eu optei por sair. Eu não quis continuar. Quanto tempo de PUC? 1 ano. Quer dizer, 1 ano letivo, né? E aí eu comecei a estudar. E foi quando eu fiz a pós-graduação. Portanto, eu era uma aluna da pós, era isso. Eu estudei e muito. Tinha criança, mas também tinha ajuda. Eu fui uma privilegiada. Eu sou uma pessoa que tem um profundo senso social e da desigualdade, né? Então, eu não escamoteio essas coisas. Aí eu fiz a tese, mas eu tinha que trabalhar. Eu não ia ser dona de casa, né? Por mais que eu tivesse estudado em colégio de freiras. Aí o Fernando Novaes falou, eu conheço uma moça que dá aula na Farias Brito. E ela está querendo diminuir as aulas. Será que você não quer ir? E eu fui para Farias Brito. E antes de fazer o doutorado. E lá na Farias Brito, eu aprendi a dar aula, porque eu tinha alunos em Guarulhos, na Farias Brito. Eu pegava meu carro à noite, pegava a Dutra, ia dar aula. Fiz muita coisa lá. Os alunos não tinham livros, eu botava os livros no meu carro. Nunca perdi um. 2 deles vieram fazer pós comigo depois. E aí eu tinha aluno frentista no Farias Brito. E aí eu tive que fazer um esforço imenso para passar as coisas para esses alunos. Eu fiquei lá alguns anos, até que isso foi 79, 80, eu fiz várias atividades. Fazia seminários, chamava professores daqui para falar lá. Lá você dava aula do quê? Eu dava aula, na verdade, era uma coisa de sociologia, mas não chamava sociologia.
E eu dei aula para muitos cursos, por exemplo, dei para a área da saúde. Então, eu preparei um curso de Sociologia da Saúde, tive que estudar. Dei para a área de métodos, mas, no fim, eu fui, sobretudo, uma professora das ciências sociais lá. Tá? E aí me convidaram para ir para a Fundação Getúlio Vargas. E eu vi. A Gisela já era professora lá, foi por intermédio dela. Mas só que eu não era da carreira, era chamadorista. Os professores da fundação, para ser da carreira, eles tinham que abrir concurso. E há anos não abria. Quer dizer, é uma casta de professores da carreira. Enquanto eu tocava a tese. Então, o que eu fiz lá na fundação, apesar disso, a fundação tinha Ibope, eu não sei se ainda tem. Eu ganhava todos os Ibopes, eu era uma professora empenhada. E eu dava aula apesar de não ser da carreira, sobretudo na administração pública, mas não só, de empresa também. Mas, como eu estava lá e o Sérgio Miceli era professor da fundação, ele montou o projeto no IDESP de História das Ciências Sociais. Primeiro montou uma pesquisa no núcleo de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que ele era diretor. Isso vai dar naquela coleção lá de texto? O da História das Ciências Sociais vai dar naquela coleção, que foi marcante, até hoje aquela pesquisa é marcante. E ele me convidou para eu ir. Aí eu fui para o IDESP e foi uma experiência absoluta na minha carreira. Não só por causa da convivência, tinha o Fernando Novaes era assessora, a Ruth Cardoso era assessora, a Eunice era assessora, e um grupo de jovens muito diversificado. Eu fui para fazer a pesquisa sobre Minas no início, porque eu estava pesquisando, né? Que é aquele grupo de sociólogos da Escola de Sociologia e Política da Faculdade de Economia, que deu Simão Schwartzman, Fábio Vanderlei Reis, Vilmar Farias, José Murilo de Carvalho, vários, Elisa Reis, vários desses, que depois estudaram nos Estados Unidos, fundaram, eles foram também fundadores do IUPERJ, o Olavo, enfim. Mas eu eu continuava horista na fundação. E eu não podia apresentar o concurso porque eles não abriram. Quando eles abriram uma vaga, a Gisela, que era como minha irmã, ela ia prestar, e era professora muito antes de mim, eu não ia concorrer com ela, longe de mim isso. E aí abriu o concurso da USP, houve a separação dos departamentos, e eu estava um pouco... Isso foi 88 para 89. Apesar de eu ter êxito na fundação, eu tinha um problema do salário, porque quando eu entrei lá, eles fizeram um desconto errado na minha folha, que eu nunca percebi. Você não sabe, no seu Olerite, que desconto. Aí eles descobriram que eles descontaram menos do que deveria. Aí eles descontavam o meu salário. Então, eu dava aula, não tinha salário, que tinha que pagar o erro deles, sabe? Aí eu abri o concurso, o Cedi Irano, professor, falou: Arminda, você deve prestar. Eu não queria prestar. Né? E eu me lembro, quando eu vim para prestar, parei o carro no estacionamento, falei: eu vou voltar, não vou prestar, não. Aí, a hora que eu cheguei, o Paulo Silveira presidia a banca. Olhou para mim e falou: vamos lá, Maria Arminda, sortear o ponto. Aí fiquei com vergonha. Tinha 26 candidatos e eu fui a indicada. Aí eu vim para cá. Isso em que ano? 88. Mas eu dei aula mesmo em 89, porque ali teve uma greve assim que eu entrei. Você concluiu a tese?
eu concluí em 87. Só pude prestar porque aqui a carreira começa com doutor. Né? E eu concluí em 87 e eu já estava publicando o livro, que afinal saiu pela Brasiliense, depois 2 edições, agora saiu pela Ateliê, e a Ateliê até fez uma edição muito bonita, enfim. Quando eu cheguei no departamento, eu não vou dizer que foi fácil, viu, Carlos? Eu cheguei assim como... Acho que eu não era candidata de alguns. Tá? Então, eu me lembro que eu fiquei até sem sala durante um tempo. Eu atendi os alunos ali naquele saguão e o CEDI me cedeu a sala dele, mas ele passava o dia na faculdade. Eu adoro o CEDI, né? Como pessoa excelente, tem um trabalho interessante, mas ele passava o dia, não podia desalojá-lo. Então, eu demorei até. A chefe era a professora Eva Blay, hoje minha amiga. Eu não podia desalojar professores, até que resolver esse trâmite. E me deram assim: você tem que dar tal curso assim, menos de um mês, uma semana para outra. E eu preparei. E aí eu fui. O processo não é simples de adaptação, tá? À USP. Mas eu fui me firmando como professora e em 90 eu virei vice-chefe do departamento. E por que que isso aconteceu? Porque os departamentos já tinham separado naquele momento, o curso é um só, mas antes era departamento de ciências sociais, aí ficou sociologia, antropologia, ciência política. E eu estava fora até, estava na França, eu recebi um telefonema, acho que foi do Sérgio Adorno, dizendo: nós vamos te eleger vice-chefe da Maria Helena, porque ali tinha uma crise política. Sim. E aí eu virei vice-chefe, sem querer, não sabia nem como fazer aquilo. Aliás, quando eu cheguei, me elegeram representante no Conselho dos Doutores, no Conselho de Departamento. Quando eu virei vice-chefe, começou aquele processo de separação da faculdade. E a sociologia era favorável à separação. Então, eu tinha, porque a Maria Helena era contra a separação, Maria Helena Oliva Augusto, eu tinha que defender na congregação a tese da separação. Imagina, eu tinha pânico, aquele pessoal queria me matar. Né? E eu comecei a fazer ali essa coisa da política, e o Sérgio também entrou. Quando o Sérgio entrou em 89, depois de mim, ele não fez concurso, eu fiz, ele foi convidado. Quando ele entrou, também todo o ambiente mudou. Nós fizemos aquela parceria que construímos a sociologia da cultura mais, digamos, mais recente, como grupo, porque não é que não tivesse, né? O Antônio Cândido era professor de sociologia, o Rui Coelho teve um curso notável sobre sociologia da literatura. Não dá para eu falar sobre tudo, mas eu poderia dizer, por exemplo, desse curso do Rui Coelho, que foi notável, e na área de cultura. Mas era isolado. Aí nós fizemos um grupo de sociologia da cultura, tanto que até hoje eles falam que a sociologia da cultura da USP era o Sérgio Miceli e eu. O Sérgio era muito mais titulado, muito mais conhecido, eu não era. E eu costumo dizer que eu sou uma herdeira, de alguma maneira, do que ele plantou também, porque ele me levou para o IDESP, e aquilo foi para mim transformador. Primeiro, pesquisa em grupo, que já não é tão, digamos, tão simples, né? E que depois deu naqueles livros, etc. Depois, aí o Sérgio tinha entrado e eu fui dirigir a pós-graduação da sociologia. E ali eu acho que eu fiz algumas mudanças, por exemplo, não tinha folder, ninguém sabia o que era aquilo. Eu fiz o processo de edição de livros dos professores.
por dirigir a pós-graduação da Sociologia, eu fui indicada para o comitê da CAPES, na área de Sociologia. E, então, eu representava a USP, né? E por estar nesse comitê e ter tido uma atuação lá, tem muita coisa que foi feita, até a revista Plural eu fundei, que era dos alunos, né? Que os alunos tinham que publicar, porque eu comecei a perceber isso na política da CAPES. Eu discuti a política, essa nova, aquele sistema novo de pós-graduação. Mudou muito, né? Eu botei livros como importante, hoje tiraram, é um horror, não quero discutir isso, porque parece que a gente é de geração anterior e não entende os rumos do tempo, não é disso que se trata. E aí eu fui eleita para ser representando as humanidades no conselho técnico, no CTC da CAPES. Era um conselho masculino, eu cheguei como mulher, não é simples, tá? E aí de lá eu discutia política de pós-graduação para a área de humanidades. Bom, eu fiquei na CAPES, no CTC, na CAPES mesmo, eu acho que eu fiquei não sei quando eu fui, isso foi em 95 até 2001, mas no conselho de 98 até eu sair, mas eu já estava dirigindo a Ampox, né, como secretária executiva. Em 2000, eu assumi a Ampox até 2005, e fiz aquele processo no fundo, organização da Ampox nesse espaço, e fiz a livre-docência, que é o Metrópole Cultura, que é sobre São Paulo, depois posso falar rapidamente sobre isso, que ganhei o Jabuti, etc. Bom, e aí eu fiquei na Ampox. Quando terminou a minha gestão, eles me elegeram chefe de departamento, que era, perceba, que em geral o caminho é chefia de departamento, e eu fiz o contrário, eu já tinha na CAPES, já tinha na Ampox, e aí... E eu fiquei... Que ano, quando você volta como chefe de departamento? 2005. 2005. Foi quando eu fiz a titulatura também. E aí eu fiquei até 2008, mudou a gestão reitoral. Ali eu já estava meio no circuito político da gestão da USP, tá? Porque eu representava a congregação no conselho universitário, representando a faculdade, na gestão do professor Gabriel, e continuei no início da gestão da professora Sandra Nitrini. Eu acho que, em primeiro lugar, é toda uma concepção de vida acadêmica que te pressiona para ter resultados. Então, se você ocupa cargos, tá? Isso tem um lado. Outro lado, eu acho que a gestão na universidade, ela tem muitas injunções políticas, não é todo mundo que gosta de tratar disso. E eu acho que também foi perdendo, né? Enquanto eu fui chefe, ainda tinha. Eu ser chefe era alguma coisa. Né? Também foi perdendo significado. Tá? E a nova geração quer publicar e pronto. Tá? E isso faz com que as pessoas preferem investir na própria carreira. E dali como eu era representante da faculdade no conselho, mudou a reitoria, teve eleição. Quem foi indicado foi o professor João Grandino Rodas, e ele me convidou para ser pró-reitor. Ele me conheceu no conselho universitário.
E é claro que não é assim tão simples. Eu era candidata do Celso Laffer, candidata do Vogt, candidata, entendeu? Tinha que ter alguém da faculdade, espaço que a faculdade perdeu. Né? Mas eu tentei. Tá? E como pró-reitora, eu fiquei o período todo do Grandino, acho que eu fiz uma política, inclusive mobilizei 40 milhões em editais. E hoje mesmo eu ouvi o professor Tito de São Carlos falar desse meu período. E 2 anos como professor Zaco, que eu não podia continuar, porque aquilo não estava dando certo. E ele também não queria que eu continuasse, porque eu acho que ele achava que eu tinha muita força política. Ninguém pode esquecer que eu fiz aquela tenda, que era tenda cultural aqui na Praça do Relógio, que era um empreendimento tão de vanguarda que a USP não suportou. Deixei índio vir fazer o teatro, índio ainda que nem falava português, deixei um congresso enorme de estudantes do Brasil inteiro, e muitas coisas foram feitas. Eu fui muito respeitada, tá? E todos os lugares que eu estive, eu defendi a faculdade. Eu sempre começo minha fala, quando é ambiente assim político de gestão, eu falo, eu sou da Faculdade de Filosofia, faculdade da qual eu tenho orgulho, à qual eu tenho orgulho de pertencer. Isso é uma fala política. Bom, aí eu virei pró-reitora de Cultura e Extensão, e a pró-reitoria de Cultura e Extensão, se bem administrada, ela é uma pró-reitoria de cultura, porque ninguém tem esses museus. Naquela época eles estavam na pró-reitoria, etc. São acervos mundiais. Bom, isso tudo eu poderia dar detalhes, mas vai ficar muito longo. E aí eu saí e um grupo me procurou para me candidatar à diretoria da faculdade. E eu não queria. Eles foram 2 vezes na minha casa, insistindo para eu me candidatar, porque aquele período era muito, acho que a universidade vive de crise agora, inclusive, nem sei o que falar. Uma crise muito grande na faculdade, todos os prédios estavam fechados. A biblioteca ficou fechada há 4 meses, imagine o que é isso. Ocupações, etc. E eu não queria, e eu dizia, olha, eu não tenho nem vice. Eu não estou distante dessa coisa. E meu projeto não era esse. Aí um grupo das letras veio na minha casa e trouxe Paulo Martins. Ele aceita ser seu vice. E quem estava concorrendo era o Cojola, que é uma pessoa ótima, não tenho nada contra ele, até é muito bem formado intelectualmente. 2ª vez que ele concorreu. E eu falei, eu vou perder. Não, e insistiram tanto. Eu me candidatei, nós ganhamos um número reduzidíssimo de votos, quase parece o Lula, né? É claro que o Lula ganhou com muito mais. E aí eu vim para a diretoria. E eu tentei organizar, eu acho que o que era a faculdade, a própria diretoria, e etc. Você tem uma ideia, eu tive ameaças como diretora, porque eu fiz controles. Tinha pessoas aqui que usavam o espaço da faculdade para fazer o que quisessem, até coisas espúrias, né, que eu cheguei a enfrentar, face to face. E dizemos, não sai daqui. Bom, como diretora, eu era uma diretora muito respeitada no Conselho Universitário. Até porque eu já tinha sido pró-reitora. E o André Singer era meu parceiro. Nós fizemos as cotas, ficaram daquele jeito por causa da ação do André e mim, no Conselho Universitário. Então, era uma diretora muito respeitada.
Porque isso acontece muito, tem uma dinâmica no conselho universitário. Eu costumo dizer que o conselho universitário, você não pode substituir a cada 2 anos um, você tem que ter um aprendizado, você precisa aprender, aquilo não é simples. É gente de todas as áreas e todas as representações. E, então, aí teve um grupo da faculdade que insistiu que eu me candidatasse à reitora, que seria um negócio inusitado. Uma mulher professora da Faculdade de Filosofia. Eu me candidatei, mas eu tinha um vice que era da área de exatas de São Carlos, sofreu tanta pressão que ele desistiu. Aí tinha um vácuo de vice, até que entrou o professor do direito. Mas ficavam 2 numa área muito próxima. Mesmo assim, eu ganhei na consulta, e longe. Foi uma campanha difícil, quem concorria era o professor Varran, como o professor Hernandes. Eu ganhei. Aí no conselho, no colégio eleitoral eu perdi, mas eu perdi por poucos votos. E o Cícero, o professor Cícero Araújo, disse que foi a primeira vez em que parecia que a faculdade se viabilizava. Eu tive muita coragem de fazer isso. E eu continuei diretora. Enquanto diretora, terminou o meu mandato, mas o professor Carlotti me procurou para fazer. Ele chegou a oferecer, se você quiser, você é cabeça de chapa. Eu fiz um cálculo político e percebi que não importava a posição. Importava ter uma mulher e da área dita de humanidades, e aí eu manejei muitos recursos para a nossa área. Naquele lugar. E nós ganhamos, e ganhamos com mais de 60% dos votos. E eu me dei bem com o Carlotti. Né? Nós não tivemos relação conflituosa, mas tive muitas pressões, inúmeras, e eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei a minha área no limite. E hoje, o que aconteceu, e eu tentei, como o vice-reitor e reitor, são posições de poder na universidade. Eu tentei evitar que as coisas pudessem ter um destino diverso. Mas a gente não consegue. Então, hoje eu acho que a faculdade não tem mais representação na política geral da universidade. E por que ela é importante? Não é só por uma questão de prestígio, claro que dá. É porque você maneja recursos. É por isso. Né? E você passa a ter uma presença que você diz, olha, essa área é importante. Porque aí você me perguntou, que eu não esqueci. Por que, de repente, o que foi quando eu cheguei? Eu sofri pressões que você não calcula, tá? Golpes internos, etc. E eu fui me dedicando à questão do gênero e fiz algumas pesquisas. A que tem hoje sobre a USP tem sobre relações de gênero, eu coordenei. E depois essa das universidades públicas de São Paulo, que saiu a publicação, eu também, a propósito também, todas as universidades públicas. Não porque eu fosse uma pesquisadora da área de gênero, eu não era da área da cultura, mas à medida que eu fui galgando posições, inclusive fora da universidade, da CAPES, etc., eu fui me dando conta da discriminação. E quando você chega, aí eu virei uma feminista. Não que eu não tivesse preocupação com a pauta da mulher. Tinha, claro. Eu era conhecida por causa da CAPES. Claro. Né? E então, quando eu saí da CAPES, o presidente da CAPES que reassumiu, eu estava na época do Abílio, me dou muito bem com ele, Abílio Baeta Neves. O outro tentou veio me convidar para eu voltar. Mas aí eu já estava na POX, era outra história, né? E então, eu acho que eu tinha algum talento para política institucional, não sei bem.
Eu sou uma conciliadora, para começar, que é a tradição mineira, né? Sim. Mas tomo posições. Todo mundo diz que eu sou bravíssima. E aí, quando eu cheguei, não foi fácil. Tá? Tentaram me destituir de todas as posições. Eu tive que enfrentar e eu acho que acabei fazendo o reitor Carlotti. Tem uma imensa preocupação internacional, ele viajou muito e a Universidade de Administração ficou muito tempo nas minhas mãos. E por que eu acho que é importante ter os cargos? Não é só porque você maneja recursos, é porque você legitima a sua área de estudo. E a universidade tem hierarquias. Então, quando eu assumi a vice-reitoria, essa hierarquia tinha explodido. Hoje eu acho que ela voltou. Lá na frente está a medicina, poli, etc. Então, e fica a gente como acessório, como se fosse possível pensar esse mundo complexo sem as nossas áreas, né? Então, eu me tornei uma vice-reitora que foi respeitada, como eu era como pró-reitora. Então, o que facilitou? Eu era conhecida. E, de outro lado, já tinha... eu não falo em experiência, eu gosto muito da frase do Nava, do Pedro Nava, que experiência não serve para nada. É como os faróis de um carro voltados para trás, só ilumina o que passou, não ilumina nada para frente. Então, eu já era uma pessoa nacional na minha área, tá? Por causa dos cargos e do que eu escrevi também, né? E das pesquisas que participei, como História das Ciências Sociais, eu já tinha isso, já tinha ganhado prêmio, hoje já ganhei muito mais, mas tinha ali já alguma coisa que já não era uma anônima, digamos assim. E dirigir essa faculdade não é simples, você acha? Você sabe muito bem que não. Sabe, Caio, eu, na verdade, a sociologia, o departamento, sempre foi muito bem situado intelectualmente, tanto que a gente está entre os 50 melhores do mundo. Tá? Sempre foi muito bem situado. E renovou muito, e eu gosto da ideia da renovação. Né? Os jovens professores que trazem novas ideias, programas de fora. Eu acho que ele na verdade, ele arejou muito. E eu vejo com bons olhos esse momento da sociologia, porque você tem um leque muito diversificado de pesquisas. E, ao mesmo tempo, professores muito empenhados. Os jovens são isso. Quando eu virei chefe, naquela época não tinha chapa. Eu acho que era sábio, viu? O chefe convidava o vice. E é claro que tinha que ser titular também. O mesmo vice só podia assumir se titulares e docentes desistissem. Se o vice fosse doutor. Bom, aí eu fiquei pensando quem eu ia chamar para ser meu vice. E eu reuni os titulares e disse que eu queria que fosse o Rui Braga. Só que o Rui era mais jovem de idade e também de entrada no departamento. Ele e a Ângela entraram juntos. Quando eu falei isso para os titulares, eu me lembro que eu causei uma comoção. O Flávio Perucci teve uma crise de riso, porque tinha uma coisa, o Rui também tinha posições muito radicalizadas políticas. Né? Então, o único que disse eram todos titulares homens, a Eva já tinha, eu fui a segunda titular depois de quase 20 anos, é carreira masculina, sociologia. E aí, o único que falou, ela tem direito de escolher foi o Sérgio Miceli.
Aí o resultado foi: pensa um pouco, amanhã a gente reúne de novo. Aí nós nos reunimos no outro dia, eu disse: eu quero o Rui Braga. Aí me perguntaram: mas por quê? Eu nem conhecia bem o Rui. Eu falei: por quê? Era mineiro. Eu acho que a nossa geração já pensou tudo que tinha que pensar. A gente precisa de um jovem para pensar, para entender essa nova universidade. Quando eu falei isso, aí, bom, então chamo o Rui, a contragosto em relação a alguns, porque é um jovem, radicalizado, de fora, que não estudou na USP, que é isso? Bom, aí eu mandei chamar o Rui, assim que terminou a reunião, o Rui na sala da chefia. Ele entrou, eu falei: Rui, eu queria te convidar para ser meu vice. Ele falou: o quê? Ele foi pego numa surpresa. Ele falou: será que eu posso pensar? Eu falei: pode. Aí ele saiu, 5 minutos depois ele estava de volta e tinha aceitado. E aí foi aí que começou a nossa parceria. No primeiro momento nós nos estranhamos, porque os alunos faziam baderna e eu era contra, e o Rui dizia que eles tinham direito. Mas passou, nós somos grandes amigos. Ele me chama de chefa, né? O Rui foi meu parceiro institucional e sempre me protegeu muito. Eu sou muito agradecida a ele. Ficamos amigos, eu já era uma professora madura, ele entrando. E eu acho isso, acho que os jovens trazem ideias novas, então eu vejo com bons olhos. O que eu acho apenas, isso eu vou dizer, já tenho dito, é que o departamento precisa fazer política acadêmica e não faz. Se não fizer, agora com a Ângela, acho que vai mudar. Se não fizer, não tem saída, porque a USP é sempre perseguida, é sempre se outros cursos fora da USP, que a USP formou, no debate nacional, se puderem prejudicar, prejudicam. E isso o departamento não tem feito. E o que tem consequências sobre o conceito da pós, que caiu. Eu falo isso, vocês não fazem política acadêmica. Quando manda um representante, ele não tem força para defender. Se falar certas coisas comigo, eu respondo na hora. O Sérgio Miceli deu uma entrevista no CPDOC, que foi em 2019, que me mandaram, depois que ele morreu. Essa entrevista o Sérgio fala de você. E aí perguntaram lá no CPDOC por que ele veio para São Paulo. Ele era um carioca, tinha estudado no Rio, podia ter ficado no Rio. Ia para a França. Ele falou: sabe por quê? Porque São Paulo tinha pós-graduação. Eu queria fazer pós-graduação com Florestan. E aí ele ainda contou que quando ele chegou, primeira semana, ele viu teses, ele viu opção de coisa na universidade que no Rio não tinha. Aí ele foi falar com o Florestan falou: o que o senhor quer estudar? Florestan não era brando, né? Com a lista. Falou: isso não tem relevância. O Sérgio falou que queria fazer tropicalismo. Aqui tem uma lista atrás de mim, da minha cadeira, se eu ler, escolha o tema. E aí ele disse: por que eu também vim para a USP? Porque a USP tem um panteão que está se desvanecendo. E as pessoas, os uspianos, amam a USP. E veja Armindini, falou assim. A gente ama a USP, né? E o grande risco é quando a gente ocupa cargos como eu. Agora eu estou no Observatório das Instituições Brasileiras, que eu criei com Lewandowski. Quando a gente tem esses cargos, o grande risco é achar e ter uma adesão à instituição como eu,
é que a instituição deve estar coerente com o que você pensa quando não é nada disso, né? É preciso ter muito bom senso.